Olá, benditos e benditas, sejam bem-vindos a mais um programa Pega a Lição. Esse programa que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, como eu sempre digo, salvação é de graça, mas comunhão vem pelo esforço. E que bom que você está aqui com a gente se esforçando para se aproximar de Deus. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você ficou aqui com a gente. Todos os sábados a gente está aqui estudando a lição. Já estamos na segunda semana de janeiro. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já baixou o Bible Plan, Bidito? Se você ainda não baixou o Bible Plan, vai lá na sua loja de aplicativo. Tem para iOS, tem para Android. Baixa lá que ainda dá tempo. Você vai ler 5 livros do Espírito de Profecia e ainda vai fazer o ano bíblico. Olha que coisa boa, que dica boa. Você vai estar pertinho de Deus. E o melhor, dá até para você escutar também. Tem audiobook lá também. Então não perde mais tempo. Baixa lá o aplicativo para você estar conectado com o Senhor. Todo o programa, a gente tem um time aqui maravilhoso e hoje não é diferente. Nós estamos com um time aqui muito especial que você já conheceu na outra semana e eles vieram de novo para estar com a gente aqui. Seja bem-vindo, pastor Cândido Gomes, nosso líder de jovens da UCB. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, Gabriel. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Estivemos no episódio número 1 e estar aqui com vocês no Pega a Lição para esse tema maravilhoso que é a fidelidade. Vale muito a pena ficar conectado aí com a gente. Seja bem-vindo, pastor Cândido. Muito obrigado por estar aqui. Pastor Nonato, nosso secretário executivo, como é que o senhor está? Tá tudo bem? Estou feliz duplamente pela segunda vez, né? Segunda temporada, segunda lição de Caleb. Cara, estou bem demais aqui, viu? Bem acompanhado, mesmos amigos, então é dose dupla. Obrigado, pastor Nato, seja bem-vindo também. Nosso queridíssimo pastor Jimmy, nosso líder de mordomia. Eu estou de sábado. Certo? Gosto para todos. Tem, né? Gosto para todos, Estamos com certeza. Aqui no segundo episódio da nossa temporada aqui, fidelidade, que é um tema fantástico pra gente estudar. Maravilha, Deus seja louvado aí. E meninos, assim, o pessoal depois vai perguntar em casa, algumas curiosidades que a gente fala sobre os nossos queridos que estão aqui. E eu vou começar perguntando aqui de onde vocês são, conta um pouquinho da história de vocês. Cândido, de onde você veio, como é que é essa história aí? Conta pra gente um pouquinho. Gabriel, você sabe que eu nasci em Belém do Pará, Olha no Hospital só. Adventista. A minha família é do Maranhão, mas só que minha mãe queria que eu nascesse no Hospital Adventista. Acho que botaram no Waze da época, o mais perto que tinha era em Belém. O Waze da época era boca a boca, né? Não Onde tenho é que fica? família lá, não tenho parentes lá em Belém, mas eu nasci lá. Quando tinha 18 anos, 17 para 18 anos, vim estudar teologia no NASP, aqui perto, aqui em São Paulo. Comecei meu ministério em Brasília, trabalhei por 9 anos lá. E depois vim trabalhar com jovens da Paulista Sudeste, em São Bernardo, e mais recentemente, no final de 2021, eu vim para trabalhar na União Central Brasileira. Estamos juntos. Que bacana. Deus seja louvado aí por sua vida, pastor Cândido. Então, nasceu em Belém do Pará, mas é maranhense, porque é filho de maranhense, foi criado no Maranhão, não é isso? Exatamente. Olha que bênção. Deus seja louvado. Lá um abraço para os nossos amigos maranhenses. Tem muitos amigos maranhenses lá também. Pastor Nonato, conta pra gente um pouquinho da sua história. O senhor também é de lá de cima, não é? Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha aí. Um abraço aí pra galera de Mossoró, terra do melão e terra do sal, tá? Olha só. Terra do petróleo também, tá? Que lá legal. debaixo escondidinho, tá? Agora, Raimundo Nonato, aí a culpa não é minha, foi da minha mãe. Tá certo. Fez a promessa lá, dizem que é o santo das parteiras. Naquela época tinha parteira, né? Sim. E disseram que ia nascer com a cabeça muito grande. Então a minha mãe fez uma promessa assim, vamos se apegar a Raimundo Nonato. Se for homem, vai nascer com Raimundo Nonato. Dizem que lá tem mais no Raimundo Nonato do que gente, né? Então joga duro. No ministério, a gente tem pouco tempo. Esse é o nosso 13º ano. Eu comecei meu ministério lá na Paraíba, em Boqueirão, na Paraíba. Depois voltei para Mossoró e fui pastor na minha terra, na minha família, na minha igreja. Olha que legal. Ganhei o presente de ser pastor lá em João Pessoa. Ali nós passamos 3 anos em João Pessoa. E depois veio o convite para a gente ser pastor aqui no distrito de Santa Genebra, ali em torno do shopping Dom Pedro, terra chique, né? E depois me convidaram para ajudar aqui na secretaria executiva, né? E estamos aqui servindo a vocês, tá? Que bênção, Que legal. pastorzão. Fiquei aqui preocupado, o senhor falou, eu tô com, olha, tem pouco tempo, 13 anos de ministério, já uma vida, rapaz, e eu sou menino, tô com 5 anos ainda, então tem muito chão pela frente, né, pastor? Que bênção, pastor. Deus seja louvado pela sua vida aí, tá bom, pastorzão? Obrigado por estar aqui. Tamo junto. Pastor Jimmy, o senhor
de onde o senhor é, mas eu tenho mais uma pergunta. Como é que era o pastor Cândido como membro da sua igreja? Pronto, já que o senhor foi pastor agora dele? jogou na roda. Era falei. um solteiro promissor. Era um bom partido. Ele da turminha toda foi o último a se casar, mas casou bem. Casou Fico bem. Feliz. É de ver. verdade, obrigado. E, olha, interessante que essa geração do pastor Cândido se deu muito bem num trabalho a Deus. Olha, eu tenho o Diego Boker, Verdade. que é pastor lá nos Estados Unidos. Sim. Tem o Clayton Schneider, que é cineasta lá em Dallas, trabalhou em Los Angeles. Eu tenho o Charles Siqueira, que é presidente da PV hoje. Verdade. Você Uau. entendeu? Então, assim, eu tenho o Maurício, que é pastor nos Estados Unidos. Tenho o Richard, que era o líder deles, que é Verdade. presidente hoje da Mato Mato Grossense Grosso. Oeste. Então, uma garotada que se tornou geração de grandes ouro, hein? líderes. Fomos bem pastoreados. O Marquinhos hoje é pastor na igreja que eu fui pastor lá na Capital Brazilian Temple. Olha só. Então, assim, é uma garotada que... O Jairo teve em Atlanta, hoje é JA, na Paranaense, né? Então, assim, uma garotada que hoje faz muita diferença para Deus. Eu fico feliz de vê-los progredindo. O Eugênio é um grande empresário na área da comunicação, enfim. Verdade. É moçada de primeira linha, que entendeu? bênção, pastor. Gabriel, eu vou me reapresentar de novo, viu, cara? Ó, Atlanta. Cara, só top, entendeu? Pois é. Sabe por Tudo quê? internacional. Aí o Raimundo Nonato de Mossoró, velho. Aí não vai, cara. Tem que me chamar para outro. É que eu já sou velhinho. Você sabe que esse ano eu estou completando 35 anos de trabalho na Igreja Adventista Sétimo Dia. Eu já tenho uma jornada. Uau, já tem uma 35 jornada, anos, 35 cinco anos, anos. entendeu? Que legal. Então, assim, eu nasci em São Carlos, mas sou filho de um sergipano com uma paulista. Então, assim, Que legal. nós temos um sangue parecido. É, aí, somos entendeu? conterrâneos. Então a gente vive muito, pela graça de Por Deus. um momento né? eu pensei, cara, eu tô no lugar errado. Mas é benção, é benção. Bênção A gente pura. está aqui hoje servindo na PAC, no Ministério da Fidelidade, né? Mordomia, Saúde e Liberdade Religiosa, mas Deus me permitiu andar em muitos lugares. Trabalhei em Bauru, trabalhei em Minas Gerais, em Valadares, trabalhei na divisão norte-americana há muito tempo. Enfim, são privilégios que quando você diz sim para o chamado de Deus, ele tem a liberdade de te conduzir para onde ir. Por exemplo, eu tive o privilégio de plantar uma igreja e ficar lá 18 anos. E plantando outras igrejas dela. Sim. Então, assim, eu sei que aqui no Brasil nós não temos esse costume de um pastor ficar muito tempo, mas eu tive a oportunidade de me reinventar com Deus muitas vezes, de reorganizar a minha vida. E uma coisa que eu aprendi, o bom pastor, ele precisa aprender a resolver os conflitos com ele e com as pessoas no poder de Deus. Então, é muito bacana você não deixar um trabalho mal feito para trás, mas você poder fazer o seu melhor, deixar o Espírito Santo agir através de você, né? Mas que bênção, Bênção. pastor time, bênção, meninos. Eu não vou nem me apresentar diante da escala de vocês, deixa isso Oh, quieto, todo mundo já sabe que eu sou currículo subiu carioca, o currículo está muito alto e o pessoal veio aqui para estudar a lição, então a gente vai iniciar o estudo dessa lição. Pastor Nonato, por favor, nos abençoe com uma oração, por Vamos favor. orar então, galera. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez recapitularmos a lição da Escola Sabatina aqui com os jovens da APAC e por todos aqueles que irão nos assistir nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, use cada um de nós e que através de nós as bênçãos da Tua Palavra alcance cada ouvinte, cada lar em que essa lição está entrando, essa transmissão está entrando agora. Com o perdão dos nossos pecados, para a Tua honra e para a Tua glória, nós te pedimos essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém. Meninos, semana passada a gente viu aqui que Deus criou a terra, Adão e Eva, tudo perfeito. E na lição dessa semana já vai trocar de geração, porque a gente falou dos pais e na semana a gente vai estudar o caso dos filhos, né? Pelo menos os dois primeiros filhos ali, né? Abel e Caim. Já começa aqui com uma tirinha muito interessante, que tá os dois ali de frente. E eu não imaginava que os altares estariam tão próximos assim, mas a tirinha me fez pensar, me fez raciocinar. Um altar do lado do outro, um tá com fogo queimando ali bacana, o de Abel, né? E o outro tá com as frutas e Caim já tá com aquela cara fechada ali, olhando para Abel, né? É verdade. E aí, o que vocês acham? Como é que vocês viram essa tirinha aí, né? E eu gostei da piadinha que colocaram ali, como se Deus estivesse falando, eu conto ou vocês contam? O que vocês acharam? Qual foi a impressão com essa tirinha aí, pessoal? E aí?
que vocês acharam? Eu vejo na lição dessa semana a dicotomia da salvação, tá? Aqui do certo e do errado. Não tem nada de relativo na Bíblia. Tem certo e tem errado, tá? Em fazer ou não fazer a vontade de Deus. Entre o que é santo e o que não é santo. Sim. Então eu vejo aqui, eu diria, apesar de já estarmos na segunda lição, mas princípios para a felicidade muito forte nessa narrativa entre Caim e Abel. Mas os dois não trouxeram ofertas? Ixi. As duas não eram ofertas? Olha Os dois aí. trouxeram o melhor que tinham. Trouxeram o melhor que tinham? Pois é, né? Todos fizeram de coração o que achavam que era correto, né? Sim. E aí, o que São que lições aconteceu, profundas, né? pastor Jimmy. O que aconteceu ali no meio? E aí, pastor? Já vou jogar a mesma pergunta pro senhor. Os dois não trouxeram oferta, pastor? Trouxeram. O que houve ali já? E é interessante que o texto fala assim, que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Então é o seguinte, o ponto aqui, primeiramente, não vamos dizer da oferta em si, mas é o estilo de vida. Que tipo de vida Caim escolheu viver e que tipo de vida Abel escolheu viver. Então, Abel, mesmo seu nome significando sopro, uma existência breve, né, curta, Caim sendo primogênito, né, foi a expectativa da sua mãe, né, porque Deus prometeu para eles, vai vir um Salvador, né? E possivelmente os seus pais pensaram, puxa, Caim vai ser o nosso Salvador. Sim. A expectativa do primogênito, né? E é o primogênito que faz tudo ao contrário. A vida do primogênito de Adão e Eva é uma vida de rebeldia contida no coração. Que a gente vai perceber só no decorrer da jornada, da narrativa, né? E ele vai refletir isso naquilo que ele faz. Ele traz uma oferta, como o seu irmão. Só que o ponto é, que tipo de oferta ele trouxe? Era a oferta da salvação? Era a oferta do perdão, ou da expiação? Ou era que tipo de oferta? Então nós vamos ver no decorrer desse debate aqui, que nem sempre, mesmo trazendo aquilo que aparentemente parece ser correto, é o correto. Sim. Por isso que hoje a gente tem inúmeros tipos de crenças religiosas que todas elas parecem ser excelentes, todas querem o bem-estar do ser humano, mas nem todas são a oferta que o Senhor deseja. Então, entra alguns detalhes que nos levam a essa divisão que a gente tem hoje no mundo, de opiniões, ideologias, de crenças. Todas têm os seus valores, todas têm coisas muito positivas, porém, nem todas são certas diante de Deus. E como descobrir isso? E aí, esse é o debate que nós vamos ver aqui da lição, né? Que tipo de oferta Deus pedia? E o título da lição já traz aqui uma ideia do que vem pela frente, né, amigos? Caim e Abel, doação e conflito. Doação Sim. e conflito. Eu achei muito interessante o que o pastor Jimmy mencionou, porque as coisas da Bíblia, né, da vida espiritual, nem sempre o nosso melhor é o melhor. Sim. Na verdade, e também nem sempre o que aparentemente é o pior para Deus. A gente vai estudar mais adiante a oferta daquela viúva, parecia ser a pior oferta, Sim. mas para Deus era a melhor. Né? Exato. A oração lá do publicano, comparada com a do fariseu, parecia ser a pior, uma declaração pejorativa dele sobre si mesmo e tal. O Davi parecia ser o pior. Nem os pais recomendavam lá para o profeta. Rei, né? Exato, para muito menos ser ungido rei. Então, a gente precisa tomar cuidado que Deus nem sempre quer o que a gente acha que é o melhor. Ele colocou os padrões, os princípios que devem reger a nossa entrega. O que ele quer, no final das contas, é obediência. Muito bem colocado por vocês aqui, por vocês todos aqui, essa situação aí de Abel, Caim, e até uma vez eu estava numa igreja e uma irmã me parou para ela me falar o seguinte: pastor, mas Caim levou do fruto da terra, e tanto trabalho que dá para cuidar de ovelha, também dá para plantar o fruto da terra. E ele trouxe o fruto da terra que havia sido bem trabalhado e tal, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e depois eu fui até no Espírito de Profecia para dar uma olhada, e no Espírito de Profecia deixa claro que a rebelião de Caim já havia começado até um pouco antes, porque Caim ele traz o fruto da terra, mas não foi exatamente o melhor, porque ele já estava levando um fruto como se fosse um fruto qualquer. Então Caim ele já tinha uma dificuldade
ali pela questão da rebelião. E a lição deixa claro o seguinte: Caim e Abel já estavam olhando, escutando a história de seus pais. Olha, tinha um jardim, era perfeito, nós pecamos, nós saímos do jardim, nós estamos aqui. Será que isso influenciou já no coração de Caim essa rebeldia? Será que isso já criou algum ranço com ele ali, nesse relacionamento? Porque, de fato, aqui na lição traz até um título: a rebelião é uma escolha. Caim escolheu ser um rebelde? E aí? Ó, eu com o meu jeito nordestino de ser, eu começaria a responder assim. E descobrimos aqui que a maioria aqui tem ascendência nordestina, né? Isso aí é. De boa intenção, o inferno vai estar cheinho, tá? Então, não adianta a vontade própria, não adianta ter boas intenções de fazer o que é certo. A gente precisa fazer o que Deus está pedindo, o que Deus está mandando. Tá? Imagino que Adão e Eva, eles passaram para os filhos, como era o jardim, o que foi que aconteceu, mas o princípio foi afastar-se de Deus. O afastar-se de Deus enfraquece a comunhão com Deus e a sua palavra, e até chegar no ponto da desobediência. Então, Caim, ele sabia que aquela não era a oferta divina. Ele tinha consciência disso, porque ele recebeu as devidas instruções. Tá? Então, eu acho que essa foi a razão da oferta não ser recebida. Aqui diz na Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, né? Tem um detalhezinho assim que pode parecer tão insignificante, mas ele pode ser uma chave para entender o assunto. Opa. Qual é o texto, pastor? Gênesis capítulo 4, verso 3. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Até aí está tudo certo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A palavra primícias aqui, ela é muito importante, porque isso mostrava que Deus era primeiro no coração de Abel e não era no coração de Caim. Caim trouxe uma oferta, mas Deus não era prioridade no coração dele. Quando vai mencionar a palavra primícias, quer dizer que o primeiro do rebanho, o primeiro da agricultura, o primeiro do artesanato, o primeiro do agronegócio, o primeiro de qualquer atividade que o indivíduo fazia, o israelita, que ele trazia primícia, o seu salário, a Deus como oferta, isso mostrava quem era o governador da sua vida. Por isso que o próprio nome Israel, que a gente interpreta como aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu, mas também tem uma versão que diz assim, que Israel quer dizer um homem governado por Deus. O que eu encontro aqui é que Abel, ele desejava ser governado por Deus, e a sua forma de expressar isso era priorizando a oferta a Deus. Caim já não demonstra, pelo menos o texto não mostra isso dele, e vai mostrar qual é a consequência. Diz assim, Caim ficou muito irritado e fechou o rosto, porque a sua oferta não foi aceita. Por que não foi aceita? E o texto diz assim, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Por quê? Porque Caim não era um homem governado por Deus. Ele não tinha o desejo de ter Deus em primeiro lugar no seu coração. E isso atrapalhou, isso fez dele uma pessoa... Talvez, lógico que a gente vai entrar em algumas conjecturas, mas os primogênitos, os filhos primogênitos, eu não sei se vocês já pararam para fazer algum estudo sobre isso, ou mesmo de observação. Eu tenho observado muito a estrutura dos primogênitos, seja homem, seja mulher, e a gente observa que os primogênitos são muito assediados por dificuldades, por inconstâncias, por dúvidas. Pode perceber que às vezes os primogênitos têm mais dificuldade de escolher carreira, escolher casamento. Eles recebem muita pressão dos pais, muita cobrança, são mais moralistas às vezes, né? E nós mesmos, como pais, às vezes temos dificuldade, porque é o primeiro filho, é tudo novo, a gente não tem muito como saber todas as coisas, né? A impressão que nos dá é que
agora fazendo uma interpretação, não está escrito no texto, mas observando como se trata primogênitos, a impressão que nos dá que Adão e Eva talvez cobrasse dele essa postura de você ser o nosso salvador, ser o redentor, o remidor da família. O Goel. O Goel. E isso, logicamente, que vai gerar situação. Não estou dizendo que a culpa é de Adão e da sua mulher, mas assim, que Caim, tanto é que Caim ele escolheu o caminho da rebelião. Mas isso explica um pouco que os primogênitos eles têm a tendência um pouco mais egoístas, às vezes. Pensar mais em si. E mais donos de si mesmo em algumas ocasiões. E a impressão que nos deixa no texto é que ao Abel oferecer as primícias, ele estava reconhecendo Deus como autor da vida. E já Caim, não. Sim. E, pastor Gabriel, aqui, como você mencionou, a lição traz um subtítulo, a rebelião é uma escolha, tentando conectar até com o que o pastor Nonato e o pastor Jimmy colocaram. O Caim, ele escolheu uma forma de ler. Ler a vida, né? Sim. Talvez até por ser o primeiro filho, por ser o herdeiro aqui dessa tragédia familiar, por ter talvez sido o primeiro a ouvir os relatos dos seus pais, talvez não, obviamente foi o primeiro a ouvir, a ver o Éden, a imaginar uma vida ali, e a lição até coloca, até textos do espírito de profecia, a ideia de que ele começou a alimentar um pensamento de que isso talvez fosse injusto, a falha dos seus pais para ele pudesse parecer pequena diante do tamanho do castigo. Então, de uma maneira inexplicável, o seu coração passa a abrigar esse sentimento de insatisfação. Ele começa a olhar para Deus como se fosse um ser injusto, autoritário, ditatorial, um déspota do universo. E desse sentimento é que deriva a sua postura, né? A lição até coloca, o Abel, o seu irmão mais novo, ele tem uma outra postura. Ele decide aceitar humildemente as coisas como elas são, não só o fato de ter sua família sido expulsa do Éden, mas a oferta generosa de Deus em favor da humanidade. O Abel, ele conecta o seu coração ao que Deus oferece. Parece que o Caim se apega ao que Deus tira. Sim. E o Abel prefere ler a vida. E eu acho que assim são as coisas, né? A gente tem liberdade para escolher como a gente vai ler a vida. Tem gente que só coleciona a insatisfação, perda, o que falta, mas tem pessoas que são agraciadas por essa escolha de olharem para a vida e entenderem que talvez tem mais do que mereciam ter, né? Então acho que a gente tem aqui desde do Caim e do Abel essas duas classes de pessoas, né? Como leem a vida. O Caim lê como aquele que quer ter mais, que tem direito a ter mais, e o Abel é aquele que entende que ele pode dar mais, ele pode entregar mais como reconhecimento à oferta de Deus. Acho que entra aí. Sim, desculpa, pode falar. A questão de ler a soberania divina. Uhum. Parece que Abel entendia que Deus era soberano. É do jeito que ele diz, é do jeito que ele pede, é assim. É o reconhecer Deus como o primeiro, né, as primícias, a soberania divina. O rebelde, ele tem dificuldade de reconhecer a soberania divina. Sim. Ele questiona as ações, né? Ele põe numa balança se Deus está sendo justo ou não. Sim. Tá? Conforme a justiça dele, né? Sem querer ser negacionista, nem Sim. desumano, de forma alguma. Às vezes me questiona, quando eu vejo mesmo a pessoa passando pelo processo da dor, naquela fase difícil, quando clama a Deus assim, por que comigo? Por que eu? Como se o ruim acontecesse com o outro. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Entende? Então vai aqui a questão da soberania divina. A gente também pode fazer uma leitura de que Abel ofereceu a Deus um cordeiro sobre um altar, que era o tipo de sacrifício que simbolizava a minha entrega. Eu dependo de um Salvador. Já Caim, quando ele traz o fruto da terra, é como se ele fosse um negociante com Deus. Eu estou te oferecendo o que eu produzo em troca daquilo que você tem que me abençoar. Quando Abel ele oferece a Deus, eu sou dependente. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador
porque eu não tenho mais vida em mim mesmo, eu dependo do Criador. Então, assim, essa parte da oferta também é importante. A oferta a Deus nunca é troca. Então, eu não trago uma oferta para ser curado, eu não trago uma oferta para ser abençoado, eu não trago uma oferta para angariar um bem do Senhor. A oferta de primícias é gratidão. E a oferta que Abel apresenta é uma oferta de salvação. Deus ofereceu a salvação. Ele é uma oferta de reconhecimento, de dependência de Deus. Coisa que a gente não vê no Caim. Sim. E o senhor tocou num ponto muito importante, pastor, que a gente falou agora sobre ofertas que vêm em gratidão. Né? Ser fiel a Deus é por tudo aquilo que Deus já fez. Caim ali, ele quis barganhar com Deus, e a gente já consegue ver uma distinção de dois povos ali, né? Uns que querem barganhar com Deus e outros que são fiéis e aceitam o plano de Deus, que foi o caso de Abel. E eles até tocam num ponto interessante, que Abel acaba sendo morto porque confiou. E olhando agora, a gente olha muito da ótica de Caim, né? Mas vamos olhar um pouquinho da ótica de Abel. Olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu trouxe oferta, eu estou seguindo aqui, e no final das contas, eu vou ser a primeira vítima de toda a terra. Não parece um tanto estranho essa condição para Abel? Quem morreu, Jesus ou Barrabás? Jesus. Ele deu a vida. O Abel, primeiro mártir. É o resultado do pecado, é o justo morrer no lugar do injusto. É uma tipologia até. Sim. O Jesus, sendo justo, ele morre em favor dos injustos. Então, nem a vida na terra, ela nunca será justa entre nós. Ok? Então, às vezes a gente pensa assim, não, porque eu sou fiel a Deus, logo, Deus tem a obrigação de me abençoar, me proteger, me prosperar. Essa lógica não é bíblica. A lógica na terra, ela é um mundo desorganizado, que nem sempre o justo será tratado com graça, bondade, beleza. Não. O próprio Abel mostra já no início, é uma miniatura da guerra do Armagedon do Apocalipse. Ela já começa aqui. Certo. Certo. Entendeu? Porque é o injusto destruindo o justo. Só que no Apocalipse é o contrário. A justiça de Deus será completamente feita para reivindicar aqueles que morreram como mártires, morreram injustamente pelo pecado. Né? No capítulo 6, verso 10 de Apocalipse, tem um clamor que ecoa essa nossa dúvida aí, pastor Gabriel. Ali é perguntado, até quando você não vai fazer justiça? Até quando? E a resposta parece meio grosseira, né? Ainda falta morrer mais gente. Ainda falta completar Dura nessa resposta, a né? morte, né? O número dos justos que irão morrer. Sim. Então, nesse mundo aqui, é o reflexo, o resultado do pecado, tá? De forma prática, tá? E resultante mesmo. O salário do pecado, do pecado é a morte. Nesse mundo, o que a gente espera é o caos, porque é o retrato do mundo que desobedece a Deus. Esse texto ele é muito irônico até, porque veja só, olha, o Abel ele serve a Deus, ele traz a oferta certa, ele é um homem dependente de Deus e ele morre. Deus não vem ressuscitar Abel, Deus não vem proteger Abel, mas Deus vem falar com o pecador, com o injusto Caim. Ele pergunta, Caim, ele fala assim, ó, é um tanto quanto irônico por que isso, você está irritado? Deus vem falar com Caim. Pergunta, por que o seu rosto está decaído, teu semblante está mal? E ele faz outra pergunta, por que você está com a cara fechada? Né? E ainda ele faz uma terceira pergunta, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então, ou seja, isso mostra a graça de Deus. Mesmo que eu possa, assim, às vezes me sentir ferido, puxa Deus, mas por que o senhor deixou Caim morrer? Parece que é uma injustiça, parece que o senhor não olhou para essa vida. Mas, por outro lado, Deus está dizendo assim, eu estou em busca de você, pecador. Por mais que você seja afastado de mim, eu vou atrás de você, porque o galardão do Abel já está reservado. Eu já tenho a promessa da vida eterna para esse meu filho que morreu injustamente sendo um justo. Mas eu vou em busca de você, que é rebelde, que está afastado. Incrível, né? Eu estou indo em busca de você, para salvar você. E aqui, essa questão, né, fazendo uma conexão novamente, principalmente o pastor Nonato apresentou,
a gente se pergunta, né? As coisas acontecem por quê? Porque não é justo, mas não é justo mesmo. Assim como não foi justo o Filho de Deus ser pendurado numa cruz. Deus entra na história humana e Ele não nos deixa, Ele não nos deixa ser levados aí por essa avalanche de incoerências da vida com o pecado na equação. Mas Ele entra dentro dessa vida e Ele carrega no corpo a sua injustiça. É o texto bíblico, né? Ele tomou sobre si o pecado, a culpa, a punição que era nossa, para que sobre nós Ele colocasse a vida, a justiça, a eternidade que era dele. Agora, um outro ponto que eu gostaria só de mencionar também para reflexão: a primeira família que é constituída aí fora do Éden, olha o retrato dessa família. E a gente olha para as nossas famílias hoje e pensa, né? Puxa vida, quantos problemas a gente tem hoje. Olha, eu não sei, eu não conheço muitas famílias que tiveram um problema desse tamanho. Desse um quadro, irmão tirando a vida de outro irmão. Sim. Vizinhos do Éden, sabe? Sim. Recém-saídos das mãos do Criador. E a gente já vê esse drama familiar, né? Sim, muito bem colocado por vocês aí. Eu até faço um link junto com tudo que vocês falaram. Muitos jovens, às vezes, se deixam levar achando que o mundo é um mar de rosas. Mas eu gosto da passagem, pegando tudo que vocês disseram, eu veio na mente a passagem de João 17, quando Jesus fala assim: olha, eu dei para eles a tua palavra e o mundo os odiou. Odiar é um termo muito forte. De fato, o mundo odeia aqueles que estão seguindo o caminho de Deus. Então não adianta usar isso às vezes como o mundo está sendo injusto comigo, Deus não está sendo bom comigo, vou me afastar de Deus. Por outro lado, Deus já está te avisando, o mundo vai ser injusto. E quanto mais perto de mim você estiver, mais ele vai te perseguir. Eu destacaria também outro ponto, porque, veja bem, jovens, eu sei que você está assistindo a gente aqui e você tem muitos questionamentos e principalmente o chamado coerência. A gente vive num mundo de muita incoerência, seja na igreja, fora da igreja. E às vezes a gente quer medir as nossas ofertas pela coerência. Bom, se eu não vejo coerência na igreja, por que eu vou dar minha oferta? Por que eu vou obedecer devolvendo o dízimo? Veja bem, Abel, ele obedeceu a Deus porque ele amava a Deus. Independente se o seu irmão passou a odiá-lo ou não. A oferta, ela não deve depender do meu sentimento de agradabilidade ou não. Ela deve ser uma expressão de obediência, de gratidão a Deus. E quando fala aqui na lição sobre as primícias, até o autor aqui escreveu uma coisa muito interessante, que diz assim: o ato de oferecer as primícias de cada animal era uma prática antiga entre os adoradores de Deus, que mais tarde foi regulamentada para os israelitas, em Êxodo 13, versos de 1 a 16. A oferta das primícias geralmente era menos custosa, não exigia derramamento de sangue, mas expressava o princípio de que Deus deve ser o primeiro em nossa vida. Então, ou seja, a importância de você priorizar a Deus. Então, o que é mais valioso que eu vejo na lição dessa semana é que Abel, independente das consequências do que ele viveu, ele aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. Então, a gente não coloca Deus porque a gente vai receber alguma coisa em troca, mas a gente coloca Deus porque andar com Deus me torna um justo, por causa de Deus. Então, Abel, ele deixa um legado imenso para todos os seres humanos na terra, que vale a pena, mesmo morrendo cedo, mesmo sendo injustiçado pelo próprio irmão. Tanto é que o próprio Jesus, ele é condenado por quem? Pelos seus próprios irmãos. Então, muitas vezes, os nossos que vão mais nos prejudicar, às vezes são os nossos próprios próximos. Mas não deixe de ser justo. Sim. Porque você, como Abel, hoje o Abel descansa o sono do justo, mas o seu galardão será dado na volta de Cristo, na ressurreição. E eu creio que vai ser um dia incrível, porque Adão vai reencontrar o primeiro ser humano que foi seu próprio filho que morreu. Assim como Deus, o seu próprio filho, morre na cruz, Adão experimentou o que é um filho sendo morto pelo próprio irmão, pelo próprio filho dele, o outro filho.
Então, ou seja, O que Deus experimentou também. Deus Seu experimentou. filho sendo morto. Agora, olha, eu queria só destacar uma coisa. Essa lição realmente está muito boa. Sim. E, puxa vida, eu tô sendo muito abençoado aqui, viu? Pelo que vocês estão colocando. Acho que eu vou convidar vocês para que outros bênção, episódios pra gente estar aqui batendo que papo. bênção. E eu não vou deixar de assistir aos outros também, porque com certeza vão ser muito ricos os comentários. Agora, olha, quando eu estava estudando a lição antes aqui do podcast, a expressão que me impactou na lição dessa semana, na parte aqui, comente de terça-feira, é a expressão mentalidade de adoração. Eu sou pastor também há 12 anos e uma das coisas que revolucionou assim a minha vida ministerial foi quando eu entendi que a minha presença na minha igreja ela tinha que ser responsável pela construção de algumas mentalidades. Eu aprendi isso com o pastor Daniel Silva, que foi meu chefe, com o pastor Sandro Brown, que foi meu chefe também, e eu passei a desenvolver assim na minha igreja uma mentalidade missionária, uma mentalidade, sabe, do ganho de almas, uma mentalidade de comunidade, mas eu ainda não tinha assim visto ou pensado nisso, nessas palavras, e eu quero ter isso para a minha vida, uma mentalidade de adoração. Sabe, tudo que tem nas minhas mãos, tudo que minha mão alcança, tudo que eu consigo me tornar, tudo que eu consigo realizar, em tudo isso eu preciso ter na minha mente, a minha mente imersa, encharcada, inundada de uma mentalidade de adoração. Tudo eu posso oferecer a Deus, tudo eu posso dedicar a Deus, tudo eu devo consagrar a Deus. E se eu estou falando para Gabriel, para jovens, olha, nós temos o melhor pedaço da vida nos é oferecido agora, a juventude. E eu acho que quanto mais cedo a gente desenvolve uma mentalidade de adoração, a gente consegue dedicar a nossa vida para Deus como adoração. Se a gente vai entregar recursos, se vai entregar o tempo, se vai entregar o talento, isso é efeito colateral, isso é consequência. Se eu decido na minha juventude ter uma mentalidade de adorador, eu quero ofertar. Eu não vim para a vida para exigir. Eu não vim para a vida... O que Deus pode me dar mais? O que meus pais podem me dar mais? O que a igreja pode me dar mais? Não, se eu tenho uma mentalidade de adoração, de adorador, eu venho para a vida assim, como é que eu posso dar mais? Como é que eu posso entregar mais para Deus? Como é que eu posso, e, consequentemente, entregar mais para as pessoas, para a minha família, para os meus amigos? Eu quero ter, pastor Gabriel, uma mentalidade de adorador, de adoração. Muito bem que você colocou aí, pastor Cândido, porque agora a gente vê duas mentalidades. A mentalidade do adorador, como você colocou, que é aquela que a gente percebe pela lição que o adorador ele é regular, ele é sistemático, ele é fiel a Deus e ele está sempre adorando a Deus e doando de seu tempo, de seus recursos, de seus talentos. Mas tem uma outra mentalidade que contrasta com essa daí, que é aquela mentalidade de doação. Quando sobra... Quando eu posso, quando eu tô bem, quando eu tô feliz, aí eu vou lá e faço. Quando eu tô revoltado, que nem Caim, eu vou lá e não faço. E, infelizmente, esse quadro se encaixa em muitas pessoas. E agora, quando a gente contrasta essas mentalidades, qual seria o perigo de assumir uma mentalidade como essa, uma mentalidade de doação? O que vocês me dizem? Porque tem muitos dos nossos jovens que estão assistindo que muitas vezes eles trabalham assim, não, quando eu tô bem eu vou doar para Deus, eu vou lá na igreja, eu vou ser fiel ao Senhor, mas quando eu não tô bem também, às vezes eu tô longe, eu não sigo. E já vamos trabalhando, indo na direção do nosso final. Contrasta aí pra gente essas duas mentalidades aí que a produção já me chamou no ponto 3 vezes. Eu volto aqui nesse mesmo texto. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, qual é o ponto que eu vejo aqui? Que Abel não trouxe qualquer oferta. Ele trouxe a primeira pessoa que ele pensou em ofertar foi Deus. Então, a primeira coisa, pastor, quando eu recebo ali minhas bênçãos, a primeira coisa é Deus. Aí está um segredo que eu acho que desde o início da história da Terra, por isso que a oferta na Bíblia não era qualquer coisa, era o melhor do rebanho que eu entregava a Deus. O melhor cordeirinho, o melhor carneiro, o melhor ovelha. Provedor, né? Entendeu? Porque é um reconhecimento de que Ele é o meu rei, é o Senhor da minha vida. Então, o Caim talvez até trouxe até mais coisas, mas não era de fato representando que Deus era prioridade na vida dele. Então, querido jovem, eu acho que o que a gente aprende nessa lição é colocar Deus em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro no nosso coração, de que adianta as outras coisas? Né? Eu lembro que quando eu tinha 25 anos, eu estava meio fraco na fé. E eu, pela primeira vez na minha vida,
eu fui trabalhar num sábado, como rebelião. Veja bem, eu trabalhei num estacionamento de carros num restaurante. E foi naquele sábado que Deus... eu não queria pensar em Deus. E eu bati um carro de um cliente, um Rolls Royce, no restaurante. Entreguei o carro batido para o homem. Foi uma situação extremamente desagradável, humilhante. Perdi o trabalho. E naquela madrugada, do sábado para o domingo, eu vou à Bíblia e começo a estudar e ler a história de Moisés. E ali me deparo com o texto de Êxodo 4, quando Deus pergunta para Moisés: o que é que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Joga o cajado, virou serpente. Pega de volta, virou cajado. Essa história, ela me impactou, porque essa história foi da minha entrega. E quando eu me entreguei a Deus naquela madrugada, a primeira missão que Deus me deu foi um telefonema de uma pessoa que precisava de ajuda para uma oração num hospital. Uau. Com pessoa com câncer. Fui visitar a contragosto, não queria fazer isso porque não me sentia capaz e nem preparado espiritualmente para tal coisa, mas eu fui. E eu não imaginava que Deus, mesmo eu sendo um pecador, tendo escolhido deliberadamente trabalhar no sábado, naquele dia, logicamente que eu chorei diante de Deus, me arrependi, porque eu sabia o que eu estava fazendo de errado, mas Deus ouviu essa oração. E aquela senhora ficou bem, de saúde, voltou para casa. Semanas mais tarde, me ligou, abrindo a casa dela para fazer um PG de estudo bíblico. E ela foi a primeira pessoa da região nossa de Fort Lauderdale que aceitou o batismo. Uau. Amém. Uau. E ali eu vi Deus curando a minha própria vida. Uau. Certo? Porque assim... a entrega, ela é fundamental em tudo que você faz na vida. E quando você entrega a Deus a sua vida, o Senhor, mesmo que você possa morrer cedo ou viver muito, valeu a pena porque você fez a maior das entregas, que é a sua própria vida a Deus. Muito boa essa história, gente, mas a produção já apareceu com cartaz, já pulou ali atrás, já falou tudo e a gente, infelizmente, tem que caminhar para o nosso final. E eu vou pedir para vocês o seguinte, pastor Jimmy, que impactante a sua história. Eu queria que o senhor já pegasse o espírito que já está aí com o senhor e já fizesse o seu recado final para a galera ali na câmera. Tem um recado para os nossos jovens. Queridos jovens, os grandes homens e mulheres do mundo que serviram a Deus, eles tiveram altos e baixos, mas uma coisa eles perseveraram em conhecer o Senhor. Por isso que a última geração nessa terra, lá Apocalipse 14, verso diz assim: aqui está a perseverança dos jovens santos, dos homens e mulheres santos, aqueles que mantêm o testemunho de Jesus, que têm o testemunho de Jesus e guardam os seus mandamentos. Então, essa lição é para desafiar a gente a honrar a Deus em primeiro lugar em tudo que a gente fizer. Você não vai se arrepender. Amém. Amém. Obrigado, pastor Jimmy. Belíssimo recado. Pastor Nonato, seu recado para os nossos jovens que estão em casa nos assistindo. Juventude da PAC, né? E quem nos assistir. Olha, fidelidade tem a ver com vida. Tem a ver com morte. Fidelidade é uma questão de vida ou morte. Não é à toa que em Apocalipse é dito assim: ser fiel até a morte. O limite da fidelidade é a vida. Aqui está o primeiro exemplo. E no último livro da Bíblia é feita essa alusão, né? Que seja fiel até a morte. Sabe por quê? Porque o autor da vida é Ele. É Ele que nos dá a vida de volta. Vale a pena ser fiel. Amém. Que Deus lhe abençoe. Obrigado, pastor Nonato. Pastor Cândido, fala com a nossa molecada, por favor. Pastor Gabriel, eu queria voltar àquele ponto lá que eu destaquei em algum momento da nossa conversa. Falar para você aí, querido jovem da PAC, que você tenha uma mentalidade de adoração. Você recebeu vida, você recebeu talentos, você vive o melhor pedaço da sua existência. Olhe para tudo que você tem, para tudo que você vai se tornando, para tudo que você sonha, e entregue isso na mão de Deus. Tenha uma mentalidade de adorador e você vai ver, Ele vai te prosperar, vai te abençoar e vai te dar eternidade. Obrigado, pastor Cândido. E você de casa, pegou a visão?
Você viu aqui quantas bênçãos nós temos aqui através da fidelidade? Lembre-se do seguinte, ser fiel é caminhar na direção do céu. Deus quer tudo que você pode doar para Ele. De que maneira? Começando pelo seu coração. Dê as primícias da sua vida, do seu tempo, dos seus talentos. Se dedique ao Senhor, porque o maior ganhador é você. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez, garantindo a sua salvação. Então, nós estamos terminando a nossa lição de hoje. Você já sabe, nós nos encontramos todo sábado à tarde. Mas antes de terminar, Pastor Cândido, abençoe a gente com uma oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos livre acesso à Tua Palavra e por todas as bênçãos que dela nós recebemos aqui. Abençoa cada um dos ouvintes, dos espectadores que estão acompanhando esse podcast de alguma maneira, em alguma plataforma, que sejam visitados por Ti, recebam bênçãos do Senhor e a maior delas, que tenham um coração fiel. Amém. Abençoa-nos, continua a guiar a nossa vida, te pedimos em Jesus, amém. Amém. Meninos, mais uma vez, muito obrigado. E você que está em casa, obrigado por você ter ficado aqui com a gente todo esse tempo. Você já sabe, todo sábado à tarde, às 3 horas da tarde, nós nos vemos aqui no Pega Lição, no canal da Associação Paulista Central. Até a próxima. Valeu!